matelacê, também conhecido como quilt reto, é um trabalho sobre o tecido que forma um desenho em relevo, com efeito acolchoado. Bem, eu vou ensinar aqui uma técnica que quando você utiliza com alfinetes, que eu utilizei por muito tempo aqui no meu ateliê para fazer as minhas peças, porque eu não tinha acesso nem possibilidade de ter a cola temporária. Depois eu comecei a utilizar a cola temporária e também eu vou ensinar essa técnica para você aqui no ateliê. Eu vou ensinar a fazer com linhas retas, mas nada impede de você fazer aquele quilt com as linhas curvas sem riscar, sem nada, de maneira livre. E também existe o quilt livre, que não é o caso que nós vamos falar aqui. Não existe um método único de fazer o quilt. Há pessoas que utilizam a fita crepe para fazer as linhas. Então, realmente você vai fazer da maneira que você achar melhor. Eu vou estar aqui mostrando a minha técnica. Por isso que não existe uma forma única, um jeito, um método definitivo para fazer o quilt reto, o matelacê, ou até mesmo esse que eu já falei para você, que são as linhas curvas. Então, você também pode está já comprando o tecido pronto, já matelaçado, e ele vem naqueles quadradinhos bem pequenininhos, se eu não me engano são de 2 por 2 centímetros, que se você fosse fazer à mão ia demorar muito tempo. Então o Sil da Moda já preparou o tecido, tanto em veludo matelaçado, em jeans matelaçado e em material sintético também para você. O quilt pode fazer apenas com uma linha paralela, pode ser com 2 costuras, como o Sil da Moda, você vai ver daqui a pouquinho que eu vou mostrar pra você. Então, você vai usar a sua criatividade, fazer o seu matelacê utilizando umas dessas duas técnicas ou a técnica que você tem aí no ateliê, que você pode também até contar pra mim aqui nos comentários. Então, vamos lá? Este é o jeans matelaçado na costura azul claro, caramelo e pink. Todos eles com esse matelacê já pronto, com a espuminha sintética aqui atrás, portanto já vem estruturado, sem a necessidade de você colocar estruturação. Este aqui é o verniz matelaçado, então você observa que também no material sintético você consegue ter o efeito de matelacê. Temos aqui na cor nude, prata, caramelo, café, vermelho e esse aqui é o chocolate. Esse verniz matelaçado possui 2 costuras, no vermelho e no azul. E este aqui é o veludo matelaçado. Nós temos ele na cor areia, bege, marrom, vermelho e preto. Todos esses materiais você pode encontrar no meu parceiro Sil da Moda. E eu tenho também aqui no canal, passo a passo, peças já confeccionadas com eles que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem bolsa, tem necessaire, tem carteira, para você já utilizar esse material nas suas peças. Mas para você que quer fazer o seu próprio matelacê, eu já vou te ensinar como é fácil e prático. Vamos lá? Você pode fazer o seu matelacê utilizando alfinetes ou a cola temporária. Essa forma aqui é quando você vai utilizar os alfinetes. Então eu tenho aqui uma manta, que no caso aqui é o nylon dublado, ou também conhecido como acoplado, que ele tem essa parte de tafetá desse lado e a espuminha do outro lado. E tenho aqui o tecido, que pode ser uma tricoline, uma sarja, um brim, o que você quiser tornar um produto matelaçado. Então, essa manta que você vai utilizar, que eu tenho aqui, como eu falei, o nylon dublado, poderia ser um outro tipo de manta, a R1, a R2. Eu não utilizo mais a R1, a R2, porque quando eu vou lavar, quando a minha cliente vai usando a peça, ela vai perdendo a estruturação. Ela fica muito linda logo que tá pronta, mas com o decorrer do processo, quando ela vai perdendo aquela resina, ela vai ficando um pouquinho mais molinha. Então eu utilizo esse, mas você pode utilizar a manta que quiser. Então você vai colocar, tá? Eu vou virar aqui ao contrário. Se eu tenho um molde de 28 por 28 centímetros, eu corto o tecido 2 centímetros maior, ou seja, de 30 por 30, e corto a manta maior ainda que o tecido, que pode ser uns 2 centímetros maior também. Então eu teria um molde de 28 por 28, o tecido de 30 por 30 e mais ou menos a manta de 32 por 32. Não precisa ser exato, eu tô fazendo assim só para você ter uma ideia. Então, se eu fizer dessa forma, eu vou ter um produto mais fofinho aqui. Agora, se eu quiser ainda mais estruturação, eu posso utilizar também o TNT, que também é um estruturador. Este aqui é da gramatura 150, mas você pode escolher uma gramatura menor, 80, 120 e até maior, a de 200.
Isso depende do tipo de estruturação que você quiser. Se você quer uma peça bem encorpada, bem firme, você coloca o TNT por baixo. Aqui, olha só, esse sanduíche que você vai fazer, e você ainda vai ter o resultado de acolchoado aqui. Agora, se você quer colocar menos acolchoado, você vai colocar ao contrário, vai colocar o TNT aqui e vai colocar o tecido que você vai fazer o matelassé aqui em cima. E tem que alfinetar muito bem. E você pode escolher que lado que você quer começar a riscar. Deste lado, ou você quer começar a riscar deste lado. Você precisa escolher isso antes de estar estabilizando esse tecido com o alfinete, porque senão depois fica um pouquinho mais difícil. Se você for fazer deste lado, você pode utilizar a caneta esferográfica, não tem problema. Se você escolher um lápis para fazer desse lado, tome cuidado do tipo de lápis que você vai escolher, porque isso pode sujar a linha que você vai costurar aqui para fazer o seu matelassé. Agora, se nós formos fazer do lado direito, em cima do tecido, agora você prefira, né, escolher os produtos que vão apagar, né? Aqui você não pode passar caneta esferográfica, nem um giz comum, giz de alfaiate, nem um lápis. Então aqui você vai escolher ou aquela caneta que apaga, conhecida como a caneta fantasminha, o giz mágico, ou até mesmo um pedacinho de sabonete. Então, se você tiver alguma dúvida em relação tanto como alfinetar, como utilizar o giz mágico, eu também tenho vídeos já disponível com dicas de como utilizar o giz mágico, utilizar os alfinetes aqui no canal. Então agora eu vou te ensinar como riscar o matelassé aqui no tecido. Eu tô aqui com o tecido e eu vou começar a fazer do lado direito. Você pode escolher, olha só, a régua de patchwork, uma régua escolar comum ou um esquadro. O esquadro ajuda muito bem. Eu não tenho ele aqui no momento, mas ele ajuda bastante o esquadro também. Não precisa ter os materiais específicos, apenas uma régua já vai ajudar. Essa régua aqui, ela tem 3 centímetros de largura, então o resultado do meu matelassé, o quilt reto, vai ser de 3 centímetros. Essa aqui, ela tem 4 centímetros, o resultado vai ser de 4 centímetros. Mas eu posso utilizar essa régua para fazer o tamanho que eu quero. Eu vou ter que fazer as marcações, isso vai demandar um pouquinho mais de trabalho meu, né? Um pouquinho mais de tempo, mas também vai fazer, tá super certo. Eu não faço quando eu utilizo a régua escolar, que eu utilizei muito tempo, eu não tinha material nenhum de patchwork, nem de costura criativa, eu utilizava a régua comum mesmo escolar. Eu não usava essa medida, a não ser que fosse muito necessário mesmo, usar a medida aqui, de 5, de 6 e 7 centímetros. Eu sempre usava a largura total da régua. Aqui eu vou utilizar essa régua, vou te ensinar como que faz com essa régua, depois eu faço com a outra. Eu vou posicionar, olha assim, aqui, tá o biquinho aqui do tecido. Eu não vou colocar assim, olha, eu vou colocar um pouquinho pra dentro, eu vou fazer esse aqui menor do que a largura da minha régua. Eu coloco na diagonal e faço o risco. Tem que ser desse jeito? Não, não precisa. Eu posso fazer um quilt nessa posição, com a régua assim, e vou continuando aqui fazendo. Eu estou utilizando o giz mágico, mas você poderia estar utilizando, como eu falei, a caneta fantasminha, aquela que apaga, ou mesmo um sabonete que também você vai conseguir. Vou posicionar a lateral da régua aqui nessa risca e vou continuar fazendo todinho. Aqui as linhas foram traçadas todas assim paralelas, né, na perpendicular, e elas têm a medida de 3 centímetros cada um, então eu sei que meu quilt vai ter esse resultado. Posso deixar assim, fica ótimo fazer um matelassé nesse sentido, um quilt reto, não tem problema. Agora, se você quiser, que é o mais, né, comum, é fazer em formato de losango ou formato de quadradinhos perfeitos. Se você for fazer o quadradinho, posicione a régua em qualquer uma linha, tá? Qualquer uma dessas linhas assim. Essa parte da régua encostada aqui, olha. Em qualquer uma das linhas. E vai passar aqui, olha. De qualquer, poderia ser do outro lado também.
e depois eu dou continuidade aqui. Aqui já está concluído os desenhos com os quadradinhos. Agora, vou pegar aquele sanduíche que eu fiz, tá? Que pode ser TNT em cima ou TNT embaixo. Vou colocar embaixo dessa vez. Vou posicionar aqui. E agora, eu vou alfinetar todo mundo para poder já passar as costuras. Olha só, aqui está, já os alfinetes. Perceba que eu coloquei os alfinetes todos no mesmo sentido, dentro aqui, olha, dos quadradinhos, mas todos no mesmo sentido. Vai ficar assim do outro lado, olha, dessa forma. Poderia até colocar mais um aqui. Coloque bastante alfinete para ficar bem posicionado. Eu gosto de colocar nas pontas, tá? Poderia também, olha, colocar mais um aqui, para que fique bem esticadinho. É muito importante ficar bem esticadinho. Agora, para começar a costurar, quando eu utilizo os alfinetes, eu não começo a costurar pelas pontas. Eu começo a costurar por um dos meios aqui. Posso por essa linha, alguma linha que fica no meio. Então, se eu estou com os alfinetes posicionados aqui, eu sei que eu vou fazer a costura, começar toda assim. Então, como que eu vou começar? Eu vou começar por essa linha, vou dar retrocesso, venho costurando aqui até o final do retrocesso. Terminei essa linha, eu vou escolher ou a da esquerda ou a da direita. E venho, costuro, retrocesso, termino com retrocesso. Daí eu vou para o outro lado. Começo com retrocesso, vou linha reta aqui com retrocesso. Bem, você pode fazer o seguinte: fazer do jeito que eu estou falando com retrocesso, ou simplesmente começar com retrocesso aqui, termina com retrocesso e não corta, tá bom? Você não precisa cortar a linha. Você dá uma esticadinha, passa pra cá. Ou, se você quiser, já pode cortar a linha, também que isso facilita, viu? Facilita, mas às vezes a pessoa não quer ficar cortando, que dificulta. Então, só pegar, vira né, o seu trabalho pra cá e vem com o pé calcador pra cá. Só esticar a linha e não precisa cortar. Eu vou mostrar isso pra você na prática agora, como que a gente vai costurar. Eu estou utilizando pé calcador comum, eu nunca utilizei esse pé aqui, mas ele facilita. Esse calcador aqui é o Walk Foot, ele puxa melhor o tecido, ele é para material que é mais altinho, acolchoado, então ele é como se fosse um amortecedor e ao mesmo tempo ele facilita a costura. Então ele é auxiliar, se você quiser utilizar, pode estar utilizando o Walk Foot. Eu nunca uso nesse tipo de costura, tá? Estou numa máquina mecânica comum, mas pode ser eletrônica, pode ser industrial, dá super certo. A linha, também estou utilizando uma linha de poliéster comum, é que a maioria das vezes eu uso ela, mas fica ótimo com a linha de pesponto, fica boa também dependendo do trabalho que você vai fazer com a linha invisível. Às vezes você precisa fazer com a linha invisível, não tem problema. Então, eu estou passando para vocês aqui facilitadores, que não precisa ter nada de muito especial para fazer uma tela seca, ele vai ficar ótimo. O ponto que eu procuro utilizar da máquina é o ponto entre o 3,5 e o 4, que é um ponto um pouquinho maior. Então, ele fica melhor. E agora, você pode também escolher entre fazer costura reta, fazer o zigue-zague, fazer um ponto decorativo. Tudo vai depender do resultado que você quer no seu trabalho, tá? Então, vamos começar? Estou aqui na linha central, não estou começando pelas pontas. E olha porque é bom, né? A gente tem esse espaço aqui, quando a gente tá com alfinete, qualquer que ele for escorregar, a gente tem um espacinho aqui. Vou começar, olha, vou dar uns pontinhos aqui, dar retrocesso. Verifico se a linha está bem pra trás aqui e continuo a costura. Aqui eu terminei com retrocesso. Posso tirar agora, cortar essa linha, ou se eu não quiser ficar cortando toda hora a linha, levanto aqui um pouco, viro o meu trabalho, tá? Puxo um pouquinho a linha assim, posiciono aqui, olha, na próxima linha, vou baixar o pezinho calcador, começar com retrocesso,
e sigo a costura. Termino com o retrocesso. Aqui eu vou cortar pra você escolher cortar. Corte aqui, ó, já deixa limpinho. E eu não vou pra essa linha aqui, eu vou para essa próxima. Então, olha, eu fiz essa, vou pra cá, vou pra cá. E eu vou dar continuidade ao trabalho, fazendo de um lado, de outro, de um lado, de outro, até concluir tudo. Terminei já de fazer as linhas, que eu estou fazendo com essa linha bem contrastante, pra você visualizar bem. Agora eu vou fazer as outras linhas. Como ele já está preso aqui, eu poderia estar começando aqui. Mas como eu quero garantir um trabalho bem harmonioso, eu volto a fazer aqui. Agora eu posso fazer assim, faço a do meio e faço todas pra cá. E depois todas pra lá, ou continuo fazendo naquele processo. Eu vou fazer e já venho mostrar pra você. Não esqueça de puxar a linha pra trás, começa e termina com retrocesso. Aqui eu já terminei de fazer todas as linhas, aproveitei e refilei. Agora eu só vou apagar as linhas, né, que eu fiz com um giz mágico. Ferro não muito quente, porque eu estou utilizando um nylon dublado, passar o ferro molinho e assim eu apago todas as linhas e tá pronto o matelassê feito aqui com a técnica dos alfinetes. Aqui eu tenho um tecido que está estabilizado com a cola temporária. Eu utilizo essa cola e a forma que eu estabilizei esse tecido aqui, eu também tenho um vídeo disponível onde eu ensino a dica com a cola temporária que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, esse aqui, ele está estabilizado com nylon dublado, mas poderia ser também o nylon dublado com TNT, da mesma forma que eu fiz com o alfinete. A diferença é o seguinte, que aqui eu não preciso deixar sobra nenhuma, porque ele não vai sair do lugar, por isso que eu não utilizo mais a técnica do alfinete, eu substituí pela cola temporária, que isso facilita muito o meu trabalho. Eu vou adiantar etapas e o custo-benefício acaba sendo excelente. Neste aqui, eu não vou utilizar a régua escolar, eu vou utilizar a régua de patchwork, mas poderia utilizar a régua escolar, que você pode ver na primeira vez que eu fiz com os alfinetes. E também não vou fazer do lado direito, nós vamos fazer deste lado. Para fazer deste lado aqui, eu posso utilizar uma caneta comum, posso usar a carretilha de costureira, aquela carretilha de marcar. A carretilha de marcar você pode marcar desse lado aqui. Então, quando você utiliza essa técnica, você pode utilizar outros materiais para fazer a marcação, como uma espátula, uma carretilha para fazer desse lado, porque vai criar sulcos assim, ó. Vou pegar esse aqui, olha, mostrar para você. Eu poderia apoiar aqui e marcar. Ia ficar o friso aqui marcado. Então, a carretilha, o vincador, eu consigo fazer assim. Mas eu acho que fica muito levezinho e eu tenho um pouquinho de dificuldade. Então, ou eu vou utilizar o giz mágico desse lado, ou como eu sempre faço, eu deixo essa parte do tafetá pra cá, pra eu riscar com a caneta comum mesmo. Fica muito fácil. Daí você vai deixar, ó, aqui você vai olhar, deixar pouquinho, aqui eu tô deixando, ó, a marca de 1 centímetro. Pode ser um pouco mais. E eu vou escolher a medida de 5 centímetros. Que essa régua tem 5, mas eu poderia fazer com 4, com 3, com 2, tá? Do jeito que eu quiser. Vou colocar aqui 5 centímetros. Olha só, aqui eu consigo visualizar que está tudo certo, ó. As linhas estão, ó, posicionadas certinho, então tá tudo certinho. Se eu quisesse fazer os quadradinhos, eu ia apoiar em qualquer linha e ia fazer aquela risca. Aqui não, eu não vou apoiar em nenhuma. Eu vou vir aqui nessa ponta, vou deixar novamente mais ou menos 1,5 centímetro aqui. E vou fazer de maneira aleatória a medida de 5 centímetros. E isso vai formar losango, tá? Porque eu não tô apoiando pra ficar como se fosse um quadradinho, eu não apoiei na linha. Olha só, agora eu vou poder fazer a costura desse lado, sem alfinetar, sem ter a preocupação que vai enrugar, e posso também começar pelo canto, não preciso começar pelo meio. Eu vou fazer o procedimento da mesma forma do alfinete,
costura início e final com retrocesso, mas eu não vou ter a preocupação de ter que começar no meio, estar distribuindo as linhas. Eu posso começar aqui na ponta, fazer todas as linhas e concluir que o matelassé vai ficar perfeito desse lado. Eu vou fazer para vocês, já te mostro direitinho como é que vai ficar. Aqui está, ó, concluído o matelassé feito com a técnica da cola temporária. Eu não preciso refilar, não preciso alfinetar. E aqui estão prontinhas as duas técnicas do seu matelassé.